A Rádio Arte está no ar, mais uma vez, segundo vídeo com o professor Maurício Leite. Vamos continuar nosso jogo de perguntas e respostas, tá? Tem mais duas perguntinhas para fazer ao professor. E vamos continuar com o Clube da Esquina, mais especificamente agora com um dos seus integrantes em carreira solo, Lô Borges. A música Ela, do disco Via Láctea, do ano de 1979. Fica a sugestão, tá? Disco Via Láctea de Lô Borges, tá? Professor, vamos para a próxima pergunta. Eu fiz duas perguntas no vídeo anterior. Dá uma pausazinha aqui na música. Seguinte, quais as orientações para a formação do pasto? Ok, excelente pergunta, uma pergunta que precisa de uma contextualização, mas de uma forma sucinta, tentando ser sucinto, que é um desafio. Sim. É necessário levar em consideração o consumidor, ou seja, o animal que irá consumir essa planta. Esse é um ponto importante. É o primeiro ponto a ser verificado, né? Segundo, a questão da área, em termos de solo, em termos de relevo, em termos de clima, porque essa planta forrageira ela precisa estar adaptada a esse solo. Então, se é um solo de baixa fertilidade, nós não podemos entrar com uma planta de alta exigência em nutrientes do solo. Sim. Então, essa planta tem que estar adaptada a esse solo, a esse clima, a questão da pluviosidade, temperatura, etc. E ao relevo. Então, se é um relevo ondulado, nós temos que ter a preocupação de implantar uma planta que vá cobrir a superfície desse solo. Isso como prática conservacionista, para não deixar esse solo desnudo, não deixar esse solo desprotegido, porque nos eventos de chuva isso iria causar um processo erosivo. Então, um ponto fundamental é fazer análise do solo, né? Análise física, análise química do solo, e essa análise ela deve ser repetida a depender da finalidade a cada 2 anos, mas se for com uma produção intensiva de feno a cada 6 meses, mas na maioria das situações de propriedade a cada 2 anos. É um dos itens mais baratos na implantação de um pasto, é a análise de solo, e com o resultado dessa análise, uma correção de pH, uma calagem, por exemplo, se necessário for, e uma recomendação de adubação, a depender da análise do solo. O material propagativo dessa espécie forrageira, se vai ser semente, se vai ser uma muda, então a qualidade dessa semente, a taxa de pureza, a taxa de germinação dessa semente, são pontos fundamentais, ou seja, o valor cultural dessa semente, dá preferência sempre a firmas, a empresas de sementes idôneas, tá? E a mesma coisa em relação a uma parte vegetativa da planta, que as plantas forrageiras elas podem ser multiplicadas, implantadas via semente ou via muda, né? No caso, por exemplo, da cana-de-açúcar, da cana forrageira, do capim-elefante, da mandioca, se utiliza parte da planta, maniva, muda, né? Um ponto importante são as práticas conservacionistas, preservar árvores na pastagem. Isso é um ponto extremamente importante. Para poder conservar o solo, né? Exatamente. Então, esses são os principais pontos que devem ser observados. Certo. Ótimo. Estou satisfeito por enquanto. Quer complementar com alguma coisa em relação a essa pergunta? Pronto. A viabilidade econômica. Então, o custo de produção da implantação, ele tem que ser o menor possível. Certo. Tá? E sempre lembrar que essa planta forrageira ela vai ser implantada na propriedade de um ser humano, né? De um produtor, de uma produtora. Então é ele que tem que dar o ok se de fato ele vai querer ou não manejar. Essa escolha ela não pode ser baseada em televisão, em programas de televisão, não pode ser baseada em internet. Sim. Porque aí eu saliento que a internet tem mais informação equivocada do que informação séria. Então nós temos que ter muito cuidado com os TikTok da vida. Um vídeo de 15 minutos dizendo, por exemplo, que o capim X é o melhor capim do mundo. Nós temos que ter muito cuidado com uma falsa informação. Sim, sim. Inclusive num vídeo
recentemente, que eu postei aqui no canal da rádio, com a professora Ellen, a gente discute um pouco sobre essa questão de pesquisa no Google, ChatGPT, né? Então, assim, o aluno tem que ter um conhecimento prévio, né? Justamente para evitar esse tipo de problema, né? Isso aí, o senhor está tocando num ponto que é relevante. Você falou TikTok, tem vídeo de poucos minutos e tal. Eu percebo, até mesmo, eu que sou da área de matemática, eu percebo que existem pessoas que ensinam matemática, às vezes ficam com bizu, como é que eu calculo a raiz quadrada de uma forma mais rápida, né? Tudo bem, em certas situações isso é bom, isso é útil, você ter essa técnica para calcular uma raiz quadrada de forma rápida, mas tem todo o contexto do que é uma raiz quadrada, para que ela serve, isso o aluno tem que entender também, né? Então, assim, o aluno fica muito no vício de ir naquele TikTok, naquele videozinho curto de 1 minuto, de 2 minutos, para aprender coisa rápida de matemática, mas esquece que por trás é a teoria, que é importante também, né? E aí você está falando nisso, justamente essa questão, né? Tem que ter cuidado o que é quem está pesquisando, o que é quem está olhando para estudar alguma coisa, seja na matemática, seja qualquer área. Eu estou citando um exemplo de matemática, você está citando um exemplo de sua área, é isso? Bom, vamos continuar com música também. Flávio Venturini, Jardim das Delícias, tá? Pianista, né, Flávio Venturini? Pianista. Sim. Do disco Nascente, né, carreira solo, Flávio Venturini, que também foi um dos integrantes do Clube da Esquina, né? Juntamente com Lô Borges, Milton Nascimento, Beto Guedes, enfim, tá? Turma muito boa de música. Toninho Horta, Wagner Tiso, que era da banda Som Imaginário. Eu recomendo conhecer a banda Som Imaginário, muito boa. No final do vídeo eu vou recomendar também uma música aqui para vocês, tá bom? Vamos para a última pergunta. Por que o animal morre na seca no nosso semiárido? Excelente pergunta. E eu quero começar dizendo que o que mata o animal não é a seca, não é a falta de chuva. O que mata o animal, a causa, é a falta de comida, é a falta de forragem. Essa é a causa do animal. O animal morre porque ele fica subnutrido, fica desnutrido, e com o agravamento desse processo, esse animal vai a óbito. Então isso é... Apesar da resposta parecer ser óbvia, mas não é óbvia, para mim não é, né? Mas algumas pessoas podem entender que é óbvio. Morre porque não tem comida, mas por que eu estou dizendo que para mim não é óbvio? Porque eu entendi que era seca, sabe, professor? Porque se está chovendo pouco, isso prejudica o desenvolvimento de uma vegetação. Então, se prejudica o desenvolvimento da vegetação, o animal não vai ter o que comer, né? Por isso que para mim não chega a ser óbvio. Mas você está dizendo que não é a falta da água, é justamente a falta do alimento. Né? É a falta do alimento. É necessário, primeiro, ter um planejamento forrageiro. Então, uma determinada propriedade tem quantos animais? Qual a necessidade, qual a demanda de alimentos desse rebanho? Em termos quantitativos e em termos qualitativos. Sim. E essa demanda de forragem, ela é mais ou menos constante ao longo do ano. Nasce animais, pode morrer, animais são vendidos. Então, em um rebanho estabilizado, ou seja, aquele rebanho que já tem um número de matrizes determinado, fixo, esse é um rebanho estabilizado, essa demanda de forragem ela é constante. É isso? Mais ou menos constante, aproximadamente constante ao longo do ano. Sim. Mas a oferta de forragem não, porque nós temos um período chuvoso, sim, com maior disponibilidade de forragem, e um período de transição e um período de seca, um período de estiagem com menor oferta de forragem. Sim. Então o que é necessário? Nesse período chuvoso, produzir forragem para guardar. Então existem técnicas como a produção de feno, a produção de silagem, deixar um pasto reservado, o plantio de palma, o plantio de mandioca, de macaxeira, de maniçoba, de purnunça,
né? Uma área reservada para um capim de corte. Então existem várias tecnologias de produzir comida para essa época seca do ano. Infelizmente, na realidade do semiárido pernambucano, do semiárido brasileiro, mais de 80% das propriedades, e nós já quantificamos isso em vários municípios, mais de 80% das propriedades não realizam nenhum tipo de conservação de forragem, não armazenam comida para o período de estiagem. Então, quando chega no período de estiagem, não tem comida para os animais. Então, muitos produtores, eles vão comprar concentrados, proteicos, energéticos, vão comprar ração na loja agropecuária, muito caro. Para levantar recurso para comprar essa ração cara, ele vende seu animal muito barato, porque seu animal está magro, e aí o mercado se aproveita dessa fragilidade desse produtor, ou ele deixa o animal morrer. Então, a morte desse animal é por uma ausência de planejamento forrageiro em cada propriedade. E essa ausência de planejamento forrageiro, infelizmente, é uma ausência ou uma ineficácia das políticas públicas para o setor agropecuário. Então, é um crédito rural inadequado, é ausência ou inoperância da assistência técnica da extensão rural, entre outros. Então, o produtor, ele tem o telefone, ele tem o smartphone, mas qual é a informação que chega nesse smartphone? Muitas vezes é um TikTok, é uma informação incompleta, uma informação equivocada, ou às vezes um fake news. Então, a informação, ela pode e deve, por isso é tão importante a Rádio Haste. Então, a Rádio Haste agora, com esses vídeos na internet, é uma informação segura, de profissionais gabaritados, é uma informação confiável, é uma informação confiável que pode estar chegando no produtor. Então, de uma maneira muito sucinta, eu finalizo dizendo que o que mata o animal não é a seca, o que mata o animal é a fome, é a falta de comida pela ausência de um planejamento forrageiro naquela propriedade. Ótimo, ótimo. Muito bom esse bate-papo com o professor Maurício Leite. Tá? Eu que agradeço a oportunidade da gente estar compartilhando um pouquinho da experiência de conhecimento com a Rádio Haste, a maior rádio universitária do sertão de Pernambuco. Muito bem. Muito bem. Você não sabe a alegria, a felicidade que eu estou sentindo em estar compartilhando conhecimento com você. Você está divulgando isso, respondendo as perguntas, e a gente também está, de certa forma, também compartilhando conhecimentos musicais, né? Parabéns pelo bom gosto, professor. Falamos aqui de Clube da Esquina, e vou deixar aqui minha indicação, tá? Todo mundo conhece Guilherme Arantes, né? Mas poucos sabem que Guilherme Arantes fez parte de uma banda chamada Moto Perpétuo, na década de 70. Foi uma banda que durou pouco tempo, durante uns 2 anos. E no ano de 1974 eles lançaram um disco clássico deles, homônimo, né? O nome do disco é o nome da banda, o Moto Perpétuo. E tem músicas belíssimas. É um disco que tem jazz, tem rock progressivo. Nós estamos ouvindo aí a primeira faixa, que é Mal ao Sol, mas tem outras maravilhas desse disco chamado Moto Perpétuo, tá? Vamos ouvir um trechinho aqui da segunda faixa, que é Verde Vertente, tá? É muita cultura musical, professor Viana. Muita cultura agronômica, musical. Forragem, pastagem, pasto. No vídeo anterior a gente entendeu qual é a diferença entre pastagem e pasto, como escolher o tipo correto de plantas para uma determinada propriedade, né? Falamos um pouco sobre as orientações, já passou as orientações para a formação do pasto, e por fim compreendemos por que o animal morre na seca, né? Não é falta da água, é falta da comida, tá? Então, por falar nisso, vamos ouvir Verde Vertente, da banda Moto Perpétuo, banda onde um de seus integrantes é Guilherme Arantes. O professor Maurício está conhecendo agora a banda, né? Estou conhecendo agora. Fica a recomendação para todos. Clube da Esquina e Moto Perpétuo, tá? Vamos ver um trechinho aí de Verde Vertente para encerrar o vídeo.
Tá? Um grande dia para a Rádio Arte, como todos eles, né? Com todos os entrevistados, contribuíram bastante. O professor Maurício Leite, mais uma vez, dando sua contribuição com todo o seu conhecimento. Muito obrigado, professor Jean. Eu agradeço. A Rádio Arte é a maior rádio universitária do sertão de Pernambuco. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. E bora ouvir música que só faz bem à saúde. Até mais. Professor,